Em 12 de maio de 1946, na cidade de Lodz, na Polônia, nasceu Daniel Libeskind, arquiteto polonês-americano que se tornou conhecido por introduzir ideias e emoções complexas em seus projetos. Quando criança, seus pais queriam que ele tocasse algum instrumento, e o escolhido foi o acordeon, pois podia ser facilmente escondido dos nazistas em uma mala. Mudou-se para Israel com 11 anos, após sua família ser alvo do Partido Comunista, que na época perseguia os judeus. Em 1960, mudou-se para Nova York. Seu primeiro foco profissional foi ainda na fase da adolescência, quando deu início aos estudos na área da música. Tornou-se especialista e ficou conhecido como um grande músico e pianista. And so music is part of my life. It's not something that I feel I've given up. Com apenas 19 anos, adquiriu outra paixão, a arquitetura. Assim, formou-se arquiteto em Nova York, mas mantendo sua ligação com a música. Passou a dar aulas em universidades espalhadas pelo mundo, tendo seu nome reconhecido por onde passava. Com um trabalho caracterizado por uma linguagem com geometrias e ângulos que se interligam de maneira limpa e surpreendente, o primeiro projeto de grande notoriedade deste arquiteto foi o aclamado Museu Judaico de Berlim, na Alemanha. Tendo perdido a maior parte de sua família no Holocausto, venceu um concurso em 1989 e trabalhou muito para transmitir vários níveis de significado ao Museu Judaico de Berlim, para abrigar a história judaica. A planta baixa, que se assemelha à estrela de Davi, símbolo judeu, e um espaço vazio criado sem acesso, sugerindo noções de ausência e caminhos não percorridos, demonstram a intenção cheia de significado que o autor do projeto teve. Suas janelas são um destaque à parte, já que possuem recortes em formatos irregulares ao longo de toda a edificação. O prédio também é conhecido como Entre Linhas, devido ao formato. Com mais de 15 mil metros quadrados, o local foi inaugurado em 2001, levando mais de 10 anos para ser finalizado desde a conclusão do projeto. Desde então, o arquiteto continuou a ser procurado por todo o mundo para desenvolver projetos judaicos, tornando-se o mestre dos símbolos. Libeskind sempre teve o sonho de eternizar sua marca por onde passasse, e foi assim que ele viu sua carreira deslanchar. Tal notoriedade pode ser vista em diversas partes do mundo. Seu olhar peculiar e preocupado com questões urbanas reflete em suas obras, já que, segundo ele mesmo diz, cada projeto seu deve representar um papel ético na cidade, sem corroborar com as ideologias já determinadas. O foco de Libeskind, acima de tudo, é criar projetos que despertem novos ângulos, formas e olhares, cativando e atraindo multidões. Ele foi o arquiteto convidado para criar e expor um pavilhão na edição de 2001 da Serpentine Gallery. Juntamente com a Serpentine Sackler Gallery, essas duas galerias compõem as Serpentine Galleries, localizadas no grandioso Kensington Gardens, o Parque Real em Londres, que fica a oeste do Hyde Park. Elas são galerias que abrigam acervos de arte contemporânea e ficam a 5 minutos a pé de distância uma da outra, bastando atravessar a ponte sobre o Lago Serpentine. As galerias apresentam um programa gratuito durante todo o ano de exposições, educação, eventos ao vivo e inovação tecnológica. Todos os anos, durante o verão, de junho a outubro, é construída uma estrutura temporária em frente ao jardim da Serpentine Gallery, por um arquiteto não britânico. O amplo gramado ao lado do Lago Serpentine é um papel em branco para os arquitetos criarem seu manifesto arquitetônico em forma de pavilhão. Neste período, acontece uma programação exclusiva de verão e tudo é desmontado posteriormente. Foi para esta ocasião que Daniel Libeskind foi convidado a desenvolver o objeto de estudo em questão, o 18 Turns. Eighteen Turns foi o pavilhão projetado por Libeskind para o Jardim da Galeria em 2001, acentuando a beleza do lugar. Ele trabalhou com a empresa de engenharia Arup para criar o pavilhão. A estrutura
foi projetada e construída em 3 meses, metade do tempo que os arquitetos dos pavilhões subsequentes tiveram que trabalhar. Demorou menos de 20 dias para erguer o pavilhão. Ele foi projetado para ser acondicionado, de forma que pudesse ser facilmente reconstruído em outros locais. O pavilhão memorável foi construído com a estrutura feita de folhas de alumínio rebitadas para criar uma forma contínua que parecia dobrar sobre si mesma. Era como um pedaço de origami, quebrando padrões da arquitetura e engenharia, e o design era muito claro, muito simples, mas, ao mesmo tempo, complexo, e 18 voltas é uma descrição brilhante do que era. Todos os rebites que mantinham a estrutura interligada possuíam uma exatidão regimentada, uma beleza que não se podia descrever. As placas de metal sequenciadas de forma dinâmica que formavam abrigos cobertos no interior do pavilhão foram escolhidas pois refletiam o espaço verde da própria Serpentine Gallery, trazendo para o material metálico e cinza as cores de seu interior, seus arredores, seus visitantes e do céu azul. A volumetria do pavilhão era clara. As dobraduras altas formavam grandes cheios exteriores e vazios interiores, criando ao mesmo tempo uma fachada vultosa e um vasto espaço interno, propício para a passagem de visitantes. A aglomeração das partes que compunham o pavilhão era quase aleatória, assimétrica, mas possuía um equilíbrio e seguia uma certa linearidade e altura, mantendo um padrão reconhecível. As vedações possuíam diferentes extensões, porém, eram compostas do mesmo material, sobrepostas ou afastadas, de acordo com a entrada de luz natural. A fachada de placas de metal, retangulares e losangulares, organizadas em cascata e criando um zigue-zague com espaço de encaixe, refletiam o parque e adicionavam à construção certa textura, que fugia da falta de aspereza do material metálico e liso. O pavilhão de Daniel Libeskind podia parecer desordenado e aleatório, mas possuía uma organização linear, que em seu todo respeitava uma certa constância e altura. As formas das vedações se assemelhavam, porém possuíam inclinações e tamanhos diversos, sendo independentes, sobrepostas ou levemente afastadas para criar sombra ou entrada de luz. Não havia simetria em sua composição, mas o equilíbrio da construção era perceptível em sua continuidade inusitada, mas harmoniosa. A estrutura de alumínio de 35 por 18 por 7 metros apresentava sala de palestras, café e local de reuniões na galeria. O 18 Turns possuía um plano sem divisões claras, pois essas se davam segundo as facetas íngremes da chapa de metal, o que tornava a relação do interior com o exterior bastante complementar. O volume externo se revelava no interior do pavilhão. Além disso, a iluminação natural também guiava suas divisões, visto que determinadas partes eram mais iluminadas. Apesar de ser um edifício pavilionar, apresentava diferentes espaços, ao contrário de outros pavilhões, que geralmente apresentam um ambiente único para receber uma plateia. A ideia de Libeskind foi materializada de forma que os ambientes internos foram gerenciados seguindo uma concepção de showroom da arquitetura, e não para abrigar grandes plateias. O projeto tinha um programa simplificado, porque é pavilionar, mas que apresentava ambientes complexos. Sua complexidade provocava vários ambientes e o espaço foi bem manipulado, mesmo que sem setorização. O interior era um reflexo do exterior, com paredes e tetos inclinados que expunham a estrutura metálica que apoiava as vedações. A luz natural entrava pelas frestas e espaços deixados pelos arcos, iluminando o interior e contribuindo para a reflação do piso de madeira na parte interna das paredes. Havia também luz artificial, oferecida por canhões de luz suspensos. A organização interna favorecia a circulação dos visitantes, pois não dispunha de muitas peças que poderiam criar obstáculos. O piso era contínuo e nivelado, contrastando com as diversas alturas e ângulos criados pelas dobraduras das vedações. O passeio era livre e não possuía um script definido. Com todas as aberturas deixadas pela organização das peças, o visitante podia criar sua própria trajetória pelo pavilhão. Dentro do espaço, o espectador percebia melhor as diferentes alturas das vedações e a maneira com que elas se sobrepunham de forma espontânea e poética. Em um momento, podia se sentir pequeno em relação à construção, em outro, podia tocar seus pontos mais inclinados. Passando pelas frestas criadas, analisando as formas agudas e sentindo sobre si o peso das paredes dobradas, o visitante se sentia dentro de um origami, de uma peça de arte.